Tudo bem, pessoal? Eu quero falar a importância de fazer exames complementares para diagnosticar doenças do coração do seu gato, tá? Por que é importante fazer exame do coração do seu gato? Os gatos, todo mundo sabe que eles não mostram quando estão doentes. Eles são conhecidos por esconder os sinais da doença. São estoicos por natureza, ou seja, não demonstram de forma óbvia que se sentem dor ou cansaço. O cão, quando ele tem problema no coração, ele vai apresentar tosse, é o mais comum, ou ele pode apresentar líquido no abdômen, que se chama ascite. O gato, ele pode não apresentar nada, não existe um sinal muito clássico de doença do coração em gatos. É importante saber que as doenças do coração do gato, elas podem ser congênitas, o gatinho, filhotinho, nasceu com o problema, então ela vai se manifestar logo cedo, ou ela pode ser adquirida. Depois que ele é adulto, ele vai manifestar. Mesmo que tenha uma carga genética, a doença aparece depois da vida adulta. E os sinais das doenças cardíacas em gatos, eles são muito inespecíficos, quer dizer, eles não são claros, eles podem ser sinais que podem aparecer em qualquer doença. Pode ser o menor filhote da ninhada ou filhote de crescimento lento. Pode haver líquido no abdômen, que a gente chama de ascite, perda ou ganho de peso, perda do apetite, mudança de comportamento, dificuldade respiratória, que é um pouco mais específico de problema do coração ou respiratório. E o principal, que mais fácil remete ao problema do coração, que são os desmaios. O termo técnico seria síncope. E o último e o menos desejável é a morte súbita. O gato não mostra nada, de repente ele morre, e se você fizer um exame de necrópsia, você vai descobrir que ele tinha problema no coração. Esses dois primeiros, eles são mais característicos de doenças congênitas, enquanto que os do quadrado vermelho, de doenças adquiridas. E o gato, isso é muito importante, o gato com problema no coração, ele pode ou não ter sopro. Então, o veterinário nem sempre irá auscultar sopro, mesmo que o gato tenha doença. Isso não quer dizer que o veterinário auscultou mal. É uma característica das doenças cardíacas em gato. Então, dependendo da doença, não vai ter sopro e o gato pode estar com uma doença cardíaca, inclusive, avançada. Então, o gato, ele pode parecer normal no exame de rotina, você vai levar para vacinação, e o veterinário não tem como avaliar se o coração está bem somente com a ausculta cardíaca, tá? E o que acontece? Você pensa que está tudo bem, mas pode ter uma doença cardíaca silenciosa que não apareceu. E aí você pode ter um risco de morte súbita. Esse trabalho, a gente baseia os comentários em artigos científicos, né? É um trabalho que estudou 344 gatos em 5 raças diferentes, com uma doença cardíaca que é a mais comum em gatos, que se chama cardiomiopatia hipertrófica. E uma das perguntas é, com que idade a doença, a cardiomiopatia hipertrófica, vai aparecer nessas raças? E qual que é a resposta? Primeiro vamos mostrar aqui que é o coração com cardiomiopatia hipertrófica. Aqui é um coração normal, esse aqui é o ventrículo esquerdo, e a espessura normal. Com essa doença, o ventrículo esquerdo vai tendo uma hipertrofia concêntrica, ele vai ficando espessado para dentro. Isso diminui a luz do ventrículo esquerdo e também faz com que um tempo aumente o átrio esquerdo, tá? O que aconteceu? Os gatos da raça Maine Coon, que é esse aqui, e Sphinx, que é esse gato sem pelo, eles podem ser diagnosticados muito cedo, a média antes dos 4 anos, veja só. Então, essas raças, elas requerem um exame muito cedo, porque se você esperar demais, a doença cardíaca já está avançada. As outras duas seguintes, doméstico de pelo curto, internacional, europeu, né? E Chartreux, que é esse e esse. O diagnóstico médio é 8 anos de idade, tá? Então tem um pouco mais de tempo. E o persa, que é o que tem mais no Brasil, acima de 10 anos, em torno de 11 anos. Isso não quer dizer que possa ter um gato persa que tenha a doença diagnosticada antes, porque aqui a gente está falando de média, tá? Mas às vezes o teu animal não está na média, ele está fora.
Esse outro trabalho, ele avaliou 780 gatos para ver se esses gatos tinham sopro ou tinham cardiomiopatia hipertrófica, que é essa doença que a gente comentou. E o que a gente vê? Gatos que tem a idade 1 ano a 3 anos a 9 e acima de 9 anos. Gatos com 1 ano, a maioria não tem sopro. Aí tem uma parte em cinza dos que tem sopro, e em cor de rosa tem sopro e tem doença. Então, não quer dizer que escutou sopro é doente, tá? Pode ser que ele tenha sopro, mas seja só por ele estar com a frequência cardíaca muito alta. À medida que vai aumentando a idade, aumenta os gatos com sopro e aumenta os casos de doença. E apareceu essa faixa aqui, roxo escuro, que são os gatos que não têm sopro, mas têm a doença. Aí com 9 anos, e se a gente chegar no último, que é acima de 9 anos, os gatos com sopro são a maioria, 59,8%. E com doença, essa cardiomiopatia hipertrófica, 30%. E dentro dela tem aqui uma quantidade de animais que não tem sopro. Então entra naquele caso, escutou normal, mas o gato está doente. E, doutor, quais os exames que eu posso fazer para avaliar o coração de um gato? Você pode aferir a pressão sistêmica, que seria nós também aferimos nossa pressão. Pode fazer uma eletrocardiografia, uma ecocardiografia ou um raio-x do tórax. O raio-x do tórax, infelizmente, ele só diagnostica problema no coração quando a doença está avançada. Ou, em casos de doenças congênitas, ele pode auxiliar também. Vamos falar um pouquinho de cada exame. A aferição da pressão arterial sistêmica, ela pode ser feita com o gato deitado, como está na foto, ou com a barriguinha encostada na mesa e a gente só puxa a patinha, tá? Não é estressante e é um exame que é para ser rápido. Em torno de, no máximo, 4, 5 minutos, tá? E se você aferir a pressão e for diagnosticado que tem hipertensão, tem que verificar se essa hipertensão se repete mais de uma vez, né? Vai em uma visita, depois volta de novo ao veterinário. Se concluir que a hipertensão é crônica, você tem as causas, que é insuficiência renal crônica, hipertiroidismo, diabetes. E essa hipertensão, ela vai fazer com que o ventrículo esquerdo se hipertrofie. Então, nesse caso, você não é que tem essa doença do coração. O coração ficou hipertrofiado em consequência das doenças primárias. Então, antes de afirmar que o gato tem cardiomiopatia hipertrófica, é preciso descartar que ele tem essas doenças. O eletrocardiograma, ele é muito importante como exame quando o paciente tem desmaio, então o gato está desmaiando, o eletrocardiograma vai detectar arritmia, e como exame pré-anestésico. Existe uma outra doença, que é a cardiomiopatia ritmogênica direita, que pode ter em gato, que ela também vai ser diagnosticada através do eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele é feito necessariamente deitado, tá? O lado direito dele fica encostado na mesa e a gente coloca esses jacarezinhos. Não dói, porque ele é feito para uso veterinário. E o exame de eletrocardiografia geralmente é feito durante 3 minutos. Se o animal tiver arritmia, você pede para fazer um Holter, que seria o eletro durante 24 horas, tá? Mas a princípio só 3 minutos de eletrocardiograma já é um bom começo. A ecocardiografia é o exame que fala padrão ouro para diagnóstico de doença do coração em gatos. Padrão ouro é quando é o melhor exame possível para essa doença. Então, se você quer saber se o teu gato tem doença do coração, tem que fazer uma ecocardiografia. Então, aqui a foto também faz com o gatinho deitado. Pode depilar aqui perto no tórax, onde tem o coração, ou pode só colocar álcool, tá? É um exame que não dói, fica com a luz apagada, e se o gato se comportar bem, em 20 minutos você terminou o exame, tá? Quando que você tem que fazer esse exame no seu gato? Quando o gato tem sinal de cardiopatia, daí seria desmaio, principalmente, dificuldade respiratória e líquido no abdômen. Qualquer gato acima de 9 anos, mesmo que não tenha sinal. Por quê? Porque a gente viu naquela tabela que gatos acima de 9 anos pode não ter sopro ou vão ter sopro e não vão ter outros sinais. Se for da raça Maine Coon
Sphinx e Ragdoll, tem que fazer antes de 1 ano. Se o gato tiver uma doença que possa levar a problemas cardíacos, você também deveria fazer ecocardiografia. Isso seria insuficiência renal crônica, hipertiroidismo, diabetes ou doença respiratória crônica. Então, se o gato respira mal, ele pode fazer, esse problema respiratório for muito importante, ele vai influenciar o coração e com o tempo vai dar problema no coração também. Muito obrigada.